Muito bem. Então, se você me acompanha no Instagram para aprender sobre mixagem, masterização, você certamente conhece esses vídeos bem bonitos, editados e elegantes que eu faço. Porém, o formato é muito curto. Acaba que eu fico ali com uns 50 segundos para entregar informação. Então, quando eu roteirizo, eu acabo que eu fico cheio de informação, que eu falo, caraca, queria poder mostrar isso aqui. E lógico que dentro dos cursos eu entrego essa parte mais teórica também, mas dentro do curso é a parte muito mais técnica, teoria na prática e, lógico, a prática, você me vendo fazer e eu explicando. A teoria é o conhecimento no campo das ideias. Já a técnica é a teoria posta em prática. Por exemplo, compressão paralela é uma técnica de compressão, mas na hora de mixar uma música de verdade, nem sempre eu vou usar a compressão paralela. Às vezes eu vou usar outros tipos de compressão. Então, você aprende a teoria, depois você aprende as técnicas, e depois, na hora de executar na prática, a técnica é uma ferramenta. Nem sempre você vai precisar do martelo. Às vezes você vai precisar do martelinho pequeno. Às vezes você vai precisar da chave de fenda. Então eu roteirizei aqui o vídeo de saturação para o vídeo curto ali do Instagram de 50 segundos, 1 minuto. Só que eu já tô vendo que tem muita coisa que eu vou ter que cortar fora. Então eu tô decidindo fazer um vídeo em formato longo para eu poder realmente transmitir tudo que eu gostaria de transmitir naquele videozinho de 50 segundos, mas sou incapaz. A não ser que eu queira, colocar o vídeo aceleradão, o que também não acho legal. A grande pergunta que a gente está aqui para responder é: o que são plugins de saturação e como usá-los na mixagem? Como que eu uso isso aqui para melhorar o tipo de gravação de música que eu faço? Então, a saturação, na sua forma mais simples, a definição mais simples de um plugin de saturação, nada mais é do que um gerador de harmônicos. Não sei o que isso quer dizer, não sei o que são harmônicos, o que é um gerador de harmônicos. Bom, o saturador ele é um processador de áudio que ele gera novas frequências a partir das frequências já existentes. Ou seja, ele lê as frequências que já existem e ele gera múltiplos dessas frequências que já existem. Então ele adiciona informação de áudio nova àquela gravação, aquele sinal de áudio. Diferente, por exemplo, de um equalizador, que apenas te permite aumentar ou diminuir o volume das frequências já existentes. O equalizador ele não gera sons novos. Você pode ver lá o mais ou menos e achar que aqui ele está adicionando agudo, aqui ele está subtraindo agudo. Não. O mais e o menos é mais decibéis, ou menos decibéis. É mais volume de agudo. Ele está aumentando o volume daquilo que já existe. Está aumentando ou diminuindo os graves ou os agudos das frequências disponíveis. O saturador, não. O saturador, ele gera novas frequências. Então é muito possível você, com um saturador, pegar um sinal de áudio que não tem médio, que não tem agudo, tem só informação de 300 Hz para baixo. Você põe um monte de saturação e agora ele ganha uma parcela de médios e de agudos. Você usou o saturador para gerar frequências novas. É isso que eu quero dizer com a definição simples de o saturador é um processador de áudio que gera novas frequências, é um gerador de harmônicos. Curso Conceitos e Fundamentos, a gente explica, a gente vai muito a fundo em o que são harmônicos, o que são frequências fundamentais, qual é a relação entre elas, qual é a relação matemática entre eles e como usar esse conhecimento, essa leitura matemática do áudio e do som para poder organizar o seu campo sonoro, fazer a sua gestão de espaço sonoro com seus processadores. Então, o que acontece quando eu uso a saturação? Aqui a gente já está começando a entrar um pouco mais na técnica. Isso que a gente viu até aqui foi a teoria, conhecimento teórico. Quem é sagaz já consegue pegar isso aqui e deduzir as aplicações, os usos possíveis de saturação. Então,
vamos entrar aqui na parte técnica. Vamos começar a conectar a teoria à prática. Posto isso tudo, entendemos que os plugins de saturação, eles são mais uma das ferramentas que temos para esculpir, para moldar, para customizar o nosso som e enriquecer uma dada gravação, ou possivelmente trazer mais destaque para uma dada gravação. Quando chega na hora prática mesmo, eu, do topo da minha mente, as duas aplicações mais comuns de saturação que eu uso na minha prática é cenário 1. Eu tô bem no início da minha mix e eu tenho uma gravaçãozinha, sei lá, de guitarra em linha, que tá muito pobrinha, tá muito mortinha, tá bem tocado. Não tô falando da performance, não tô falando da musicalidade, não tô falando da escolha das notas. Tô falando de característica sonora. Não foi uma gravação de microfone em frente ao amplificador com puta de um timbre. Não, foi a guitarra plugada direto na interface. E ela vem bem fraquinha. Ela vem fraca. Então, quando eu vejo ou escuto algo assim, voz também, acontece isso. Um microfone não tão legal, num cabo não tão legal, numa interface não tão legal, muitas vezes a voz chega morta. Então eu tô no início da minha mix, e aí qual é uma ferramenta que eu tenho? Além do equalizador, além do compressor, qual que é mais uma camada, qual que é mais uma mão de tinta que eu tenho para injetar um pouco de vida, de punch, de peso, de pressão para aquela gravação? Um plugin de saturação. A gente tem vários plugins de saturação, vários tipos de saturação, porque a saturação é um efeito colateral do aumento de ganho que acontece dentro de um circuito elétrico. Então, diferentes circuitos elétricos, diferentes componentes elétricos, diferentes materiais, a engenharia elétrica dos diferentes instrumentos, dos diferentes equipamentos, aparelhos, resultam em saturações, em cores, em Total Harmonic Distortion, THD, é uma sigla que significa sinal entrou no equipamento, foi processado e saiu. Qual que é a diferença na composição de frequências entre o sinal que entrou e o sinal que saiu? Esse é o THD, esse é o total de distorção harmônica. Qual foi a distorção, qual foi a diferença na composição total harmônica, na composição de frequências daquele sinal? Quanto mais você aumenta o volume, aumenta o ganho, mais distorção harmônica você tem, mais harmônicos você adiciona. Passado de um certo ponto de volume, quando você classicamente ali bate no vermelho, você começa a ter um som bastante distorcido, barulhento e não natural, e não sempre agradável. Mas existe um meio termo ali, onde você chega num aumento de ganho, e que acompanhado do aumento de ganho, você tem um enriquecimento, uma nova coloração, você adicionou uma gama, uma parcela de informação de áudio que não estava no sinal original. Sonoramente, você fala, porra, ganhou um cor, ganhou um brilho, ganhou uma cremosidade, um creaminess. Isso aí é muito comum com os equipamentos mais valvulados, que eles dão uma amaciada nos picos, eles dão uma encorpada nas frequências graves e eles têm um certo brilho ali de 5K, 8K, que traz um pouquinho de definição sem os transientes tão marcados, porque a distorção ela corta os transientes. Tanto que você tem plugins de distorção, por exemplo, Decapitator. Por que o nome é Decapitator? Porque ele corta os picos e ele faz uma troca com você. Eu vou diminuir o pico, mas em troca eu vou te dar harmônico. Então, aquele aumento de volume, ao invés de ser entregue em pico de decibéis, eu vou te entregar ele em forma de sonoridade. Essa parte que teve um aumento de volume vai ter um aumento de frequências totais. Então você vai perceber aquela parte mais intensa não pelos picos de decibéis, mas sim pela composição de frequências. Eu faço uma troca de dB por hertz.
Eu tiro dBs, mas eu aumento hertz. E aí, ouvindo, você não tem um medidor de decibéis no ouvido. Então, sonoramente, parece que está mais alto, parece que está mais forte, mas você não bate no mesmo pico de volume. É mais importante a média de volume ao longo do tempo do que uma medida única num estalar de dedos. Isso aqui dura muito pouco. Mas a média de volume mais alta e cheia e com uma riqueza de frequências é percebido como bem mais alto, potente, forte e desejável. Então, enfim, voltando aqui. Plugins de saturação adicionam frequências. Então, na aplicação, às vezes eu tenho uma gravação que tá muito mortinha, ou às vezes até mesmo um timbre de VST. É legal, tá bacaninha, mas tá meio mortão. Tá meio frouxo, tá meio broxa. Quero deixar isso aqui mais forte, enxuto. É uma característica que eu gosto de usar para descrever o uso de saturação. Quando eu tenho algo que tá frouxo, bem mole, e eu preciso deixar aquilo mais potente, mais enxuto. A saturação certamente vai trazer esse aspecto. Quando a gente gera novos harmônicos, o plugin de saturação ele pega as frequências que já existem e gera múltiplos dessas frequências existentes, tornando aquela gravação mais densa de frequências. Tem mais informação sonora ali, tem mais coisa acontecendo. Então ele torna aquela gravação uma versão mais concentrada, mais saturada de si. Então, a segunda aplicação mais recorrente que eu uso a saturação é agora não tô no início da mix, agora eu tô terminando a minha mix. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito, tá soando muito bem. Porém, tenho um instrumento, digamos a voz, que ela tá um pouco afogada na mix toda. Tudo cresceu, tudo ficou grande, tudo ficou com muito peso, muito brilho, tá tudo bem forte. Só que a voz tá um pouco afogada nesse mar de instrumentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar saturação na voz para realçar um pouco da informação média, 1K, ou de repente agudo, 5K, ou extremo agudo, brilho, 20K, 15K, depende do caso, claro. Mas eu vou usar a saturação para quê? Para trazer um pouco de realce para aquela voz, porque ela ficou diluída dentro desse mar de instrumentos. Então eu preciso deixá-la um pouco mais concentrada, preciso deixá-la um pouquinho mais viva. A saturação ela vai gerar novas frequências na região dos médios, na região dos agudos. A gente consegue controlar isso com diferentes plugins e tornar aquela voz uma versão mais concentrada de si. Ou seja, a mixagem toda que eu fiz anterior, até aí, tá linda. Tá ótima, a voz tá muito boa, tá muito legal. Especialmente solada, ela tá ótima quando eu ponho no solo. Mas quando tá com tudo agora, ela tá 80% lá. 90% lá. Mas ela ainda tá um pouco fraca em relação aos demais componentes da música. Estão todos muito fortes. Então, se eu preciso trazer um pouco de realce pra voz, deixa eu saturar ela um pouco, deixa eu aumentar um pouco, deixa eu deixar ela um pouco mais colorida, um pouco mais vibrante. Pensa no editor de fotos. Quando você aumenta a saturação, você tem o amarelo, você tem o azul, você tem o verde. Você aumenta a saturação, o verde não deixa de ser verde, ele só vira um verde mais concentrado. O amarelo continua sendo amarelo, o azul continua sendo azul, ele só vira um azul mais... Desculpa, tô com o nariz congestionado. Só vira um azul mais concentrado, vira uma versão mais concentrada de si. Então você injeta um pouquinho de vida, um pouquinho de cor, quando você aumenta a saturação. Ok? Então, voltando aqui para o roteiro, a saturação é apenas mais uma das ferramentas que temos para dar destaque e ou moldar, customizar a sonoridade de um instrumento. E a forma que ele funciona ele gera novas frequências, ele gera múltiplos das frequências já existentes, tornando aquela gravação uma versão mais saturada ou concentrada de si. E esses são os dois casos de uso. No final da mix, quando o instrumento está muito afogado, no mar de instrumentos, eu preciso deixar ele mais vibrante.
realçar a cor dele, deixar ele mais concentrado, mais vivo. Ou 2, logo no início da mix, quando falta uma cor natural. Quando ele falta uma cor natural, quando ele tá muito mortinho. Eu uso saturação pra injetar vida nele, deixar ele mais enxuto, mais forte, mais potente. Então, os links dos cursos estão abaixo. O idioma da mixagem, conceitos e fundamentos. Se você é iniciante na mixagem, ou se você já vem mixando há um tempo, mas está só adivinhando, não tem certeza do que você está fazendo, não sabe quais plugins usar, nem quando, nem como, nem quando não usar, que é tão importante quanto saber quando usar, é quando não usar, e quer construir uma base forte para poder ter um futuro nisso, seja como profissional ou seja como hobbyista. Você faz música por hobby, mas você quer de fato ter uma qualidade profissional e ser capaz você mesmo de fazer isso, começa com o idioma da mixagem, conceitos e fundamentos. O link que está aqui é a versão completa desse curso introdutório. É o mesmo curso que está na minha mentoria avançada de 7 mil, de 10 mil, é o mesmo conteúdo, tá? Esse link aqui. Existe uma versão pocket, uma versão baratinha que às vezes eu abro para venda por, sei lá, R$50, um valor quase simbólico, para dar um gostinho e para apresentar esse conteúdo para novas pessoas. Esse que tá aqui embaixo é a versão completa do conceitos e fundamentos, o idioma da mixagem, para você aprender essa língua a fundo, de verdade. Pô, Bori, fiz a alfabetização, já aprendi o idioma, já fiz o primeiro curso, quero dar um segundo passo, quero construir em cima dessa base que eu construí com você. Você tem 2 opções. Você pode fazer um dos meus cursos mais avançados, ou você pode vir para minha mentoria e aprender diretamente comigo. Tem a mentoria em grupo, eu tenho a mentoria 1 a 1. Valores diferentes. Ou, pô, Bori, não tô com tanta bala, quero fazer um outro curso, um curso mais avançado. Vem pros cursos. Eu tenho o curso de Mix e Master com enfoque em voz, e eu tenho o curso de Mix e Master com enfoque em instrumentos. Em ambos, eu ensino o processo de mixagem e de masterização do início ao fim. Na teoria, na técnica, na prática, em várias músicas diferentes. Ambos os cursos têm mais de 10 horas de conteúdo. Eles são 80% práticos, ou seja, mixando músicas reais e ensinando na prática. Então não vou ficar aqui falando 3 horas com você sobre teoria de mixagem, não. É mixando músicas reais, em diferentes estilos, e aplicando o meu sistema de mixagem e masterização nessas músicas distintas de vários estilos diferentes. Um é mais focado para mixagem de voz e o outro é mais focado para mixagem de instrumentos. São processos diferentes, um complementa o outro. Ok? Então você pode fazer esses cursos mais avançados. Os links estão na descrição. Método completo de mixagem de voz e método completo de mixagem de instrumentos. Ok? E se você falar, Bori, porra, quero aprender diretamente com você e com acompanhamento ao longo de um semestre, o link tá aqui também. Não para comprar, porque eu não aceito todo mundo, mas há um processo seletivo para eu conhecer um pouco mais de você. E se fizer sentido, alguém entrará em contato com você e você percorrerá os passos necessários para a gente de repente estar juntos, 1 a 1. Mas o melhor caminho é começa pelos cursos, ok? Curso introdutório e cursos avançados. Links estão abaixo. Tamo junto, produtores. No topo, fé, e é tudo nosso. Próximo vídeo. E comenta o que você achou, faltou alguma coisa, sugestão de tópico para os próximos, ok? Valeu!